Tudo. Como sempre fazemos, inicialmente a gente conta sempre uma história, né, de como que o FOSEP foi criado e qual é o foco da criação do FOSEP. Ele foi criado em 2013 e ele foi criado dentro da Câmara Municipal, exatamente para que o maior número de pessoas pudesse participar, considerando que a Câmara Municipal de São Paulo, assim como todas as câmaras municipais, são espaços abertos, onde todas as pessoas, né, evidentemente, podem atuar e participar de maneira ativa e livre. Hoje, depois desses anos todos, a gente percebe que o FOSEP ele foi se tornando cada vez mais uma referência. O objetivo, quando da sua constituição, era de que os diferentes setores participassem deste fórum, e isso efetivamente acontece. Então, nós temos hoje nas nossas reuniões membros relatores, secretários, secretárias de comitê, fóruns, né, de patologias, grupos de trabalho de outras áreas de atuação, ONGs, pacientes, né, existem grupos de pacientes, instituições, seja pública, seja privada, enfim, nós temos hoje, sem dúvida nenhuma, um número bastante grande de tipos, né, de profissionais e de pessoas que atuam nas nossas reuniões. A ideia, né, quando a gente pensou na criação deste fórum, e já tem aí bastante tempo, era que até então nós sempre tivemos muitas associações, mas muito focadas, não é? Nós temos, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Profissionais em Pesquisa Clínica, em que pese ela congregar aí vários profissionais, mas certamente ela está focada ali no profissional de pesquisa. Tá certo que a gente trabalha e desenvolve nas nossas atividades da sociedade uma série de ações, mas é uma entidade de profissionais. Existem associações específicas da indústria, associações específicas de CROs, e aqui a gente queria um fórum que congregasse de fato todas as pessoas, né, e que não tivesse nenhum grupo para este grupo, para este fórum. Então a gente colocou ele dentro da Câmara Municipal, ele está hoje dentro do gabinete de um vereador, mas ele é da Câmara Municipal de São Paulo, né? Ele não é de um ou de outro grupo, mas ele é da Câmara Municipal de São Paulo, e nós estamos até o momento, por conta deste fórum estar dentro da Câmara, dentro de um gabinete de um vereador que ainda tem o seu mandato vigente, nós ainda estamos ali, estamos até então na coordenação deste fórum. Mas certamente, com o tempo, na medida em que o tempo passa, esse fórum continuará sendo da Câmara e será provavelmente de outras tantas pessoas que tenham interesse em seguir com estas discussões. A ideia, então, é de compartilhar aí conhecimentos entre CEPs, ONGs, profissionais do setor, e dessa maneira seguir com essas discussões. Nós já fizemos 74 atividades desde que o fórum começou, e para 2022 nós tivemos estas reuniões que aqui se apresentam, né? Então, a primeira reunião que nós tivemos foi no dia 14 de março de 2022, onde nós falamos um pouco sobre a participação de pesquisa, sobre a participação dos indivíduos, né, que são os participantes de pesquisa, e os direitos e deveres destes indivíduos. Quem falou sobre isso foi a doutora Miriam Franco, sempre atuou na coordenação de comitês de ética. Falamos da visão da Autoridade Nacional de Proteção de Dados sobre a proteção de dados na pesquisa clínica, e trouxemos para discussão o coordenador-geral de tecnologia e pesquisas da Agência Nacional de Proteção de Dados. No dia 15, nós falamos de novos desenhos de estudos clínicos, trouxemos aqui o doutor Alexandre Cavalcante, que é o diretor do Instituto de Pesquisa do HCOR, e também o doutor Jorge Venâncio, que à época ainda estava na coordenação da CONEP, porque o prazo de coordenação dele havia sido estendido. Então, ele deveria ter encerrado a coordenação no ano passado, mas ele foi, esse prazo se estendeu. Então, o próprio doutor Jorge, que ainda era coordenador, falou sobre a visão da CONEP desses estudos adaptativos. Em junho, nós falamos sobre as perspectivas da CONEP para o segundo semestre. À época, a doutora Laís ainda não era coordenadora, de fato,
que seria oficial, ela ainda estava a título de substituição ali dentro da CONEP, agora ela já é, de fato, coordenadora efetiva, e falamos também sobre a resolução 674, que dispõe aí sobre a tipificação e tramitação da pesquisa. Vale a pena lembrar que este é um tema que nós já discutimos algumas vezes, não é, doutora Miriam? Nós já trouxemos pessoas da CONEP para falar sobre essa resolução. Nós sempre, nas reuniões do FOSEP, falamos sobre a relevância das pessoas se atentarem para essa resolução 674. Ela ainda não está valendo, mas tão logo a Plataforma Brasil consiga, né, trazer para dentro dela essa resolução passará a vigorar, e ela traz, sem dúvida nenhuma, uma modificação extremamente importante com relação à tramitação dos projetos de pesquisa. Não é à toa que aqui no FOSEP nós já tivemos várias discussões sobre ela, já trouxemos pessoas da CONEP para falar, à época a doutora Miriam vai se lembrar, há dúvidas ainda dentro da própria CONEP, da maneira, né, doutora Miriam, como tudo isso vai tramitar. Por quê? Porque não existe uma plataforma adequada, mas nós estamos sempre reforçando aqui a necessidade de que as pessoas estejam atentas a essa resolução. Depois nós trouxemos aqui a doutora Laís para fazer um balanço, né, das ações desse sistema, e agora, hoje, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a visão do FOSEP, né? A doutora Laís esteve com a gente aqui na sexta-feira, mas numa atividade pela SBPPC, e aí eu até vou voltar aqui, porque ela se baseou muito na apresentação dela de sexta pela SBPPC, na atividade que ela havia feito lá em setembro. Então, ela própria, né, voltou a falar das ações que ela planejou, o que eles imaginavam, e aí, então, ela colocou aqui do que ela tinha feito de balanço, as perspectivas depois para 2023. E hoje, como FOSEP, e até baseado em tudo que a doutora Laís comentou, a ideia é que a gente faça aqui uma breve explanação da visão, né, que nós temos aqui como fórum, e evidentemente isso é uma coisa compartilhada e todo mundo sempre tem um espaço aqui para se colocar. Quais seriam as perspectivas que a gente tem para o próximo ano? A primeira reunião para 2023 do FOSEP já está agendada, é no dia 13 de março, momento em que a gente abre a semana da pesquisa clínica. Então, no dia 13 de março, a gente faz a abertura da semana da pesquisa clínica e faz, então, o primeiro dia de encontro de reunião do FOSEP, tá ok? Então é isso, a gente agradece aqui ao gabinete do vereador Paulo Frange, né, onde o FOSEP está ali dentro, né, desse gabinete, as pessoas que atuam nos comitês de ética, os membros de secretaria, aos membros relatores, aos representantes de participantes de pesquisa, as ONGs, né, que têm aqui trazido algumas discussões e trazido alguns pontos de pauta, e, enfim, a todas as pessoas que, de alguma maneira, se preocupam com o tema aí de saúde única. Né? Então, agora sim, né, doutora Miriam, a gente, hoje, certamente, é uma exposição um pouco mais rápida, e então eu quero passar aqui a palavra para a doutora Miriam para fazer algumas considerações, e é um bate-bola mesmo, se vocês, né, colocarem aqui as questões no chat, vocês vão colocando aqui, a gente vai conversando, e eu espero, né, doutora Miriam, que para o próximo ano, pelo menos é isso que já está combinado, se tudo continuar bem, é que a gente retome as nossas reuniões presenciais, né? Aliás, para o dia 13 de março já está agendado que a gente faria essa atividade na Câmara, ainda que ela fosse transmitida também em tempo real, porque sempre foi assim, não é? A gente sempre fez na Câmara, transmitindo em tempo real, mas a ideia é que a gente fosse até a Câmara Municipal. Espero, né, Miriam, que a gente consiga, em março, retomar essas atividades presenciais com essa transmissão em tempo real, é a TV Câmara quem faz essa transmissão, mas a gente, mais uma vez, né, Miriam, mais um ano inteiro aqui, a gente seguiu com essas reuniões virtuais. Mas ok, né?
Vamos torcer aqui para que no próximo ano a gente possa se encontrar. E era um momento sempre bom, né? Muitas vezes a gente depois ficava lá, tomava um café, conversava com as pessoas, trocava mais um monte de ideias ali. Mas, enfim, hoje a gente ainda vai conversar com vocês pelo chat mesmo, tá? Doutora Miriam, é com você. Bom, doutora Grace e a todas as pessoas que estão aqui conosco, me surpreende o número de pessoas que estão aqui participando dessa nossa breve reunião hoje, porque hoje é um dia meio atípico, né? Todo mundo meio focado aí na atividade que nós temos hoje às 13 horas, né? Uma atividade que aí sim todo mundo vai estar lá prestando atenção. Então, assim, é muito gratificante de perceber que mesmo assim a gente tem um grupo grande de pessoas aqui participando. Então, a gente vai procurar ser bastante breve hoje, para que vocês possam aí se organizar da forma que for melhor para acompanhar o jogo. E a Grace fez um breve resumo das nossas atividades. Eu queria dizer que é sempre muito gratificante participar dessas atividades, às vezes com mais gente, às vezes com menos gente, mas a gente percebe que essas atividades repercutem bastante e elas têm trazido um ganho para o sistema, né? E a própria doutora Laís reconheceu isso nesse encontro que nós tivemos na sexta-feira. A gente vai. Eu gostaria de pautar a nossa discussão hoje em cima de dois assuntos que foram, talvez, os que mais me chamaram a atenção nessa conversa que nós tivemos com a doutora. Na verdade, três assuntos, né? Três pontos que eu acho que foram os mais importantes nessa conversa que nós tivemos com a doutora Laís na sexta-feira. O primeiro, o reconhecimento dela de que talvez o ponto mais nevrálgico do sistema CEP-CONEP seja a falha na comunicação da CONEP para com os seus CEPs credenciados, né? A gente não vai falar por enquanto de CEPs acreditados, que é um número muito pequeno. Mas com relação aos CEPs credenciados, a doutora Laís foi muito enfática no sentido de apontar e reconhecer que há um problema nevrálgico, crônico, de falta de dificuldade, eu não diria de falta, mas de dificuldade da CONEP na relação com esses praticamente 900 comitês de ética que estão neste momento fazendo parte do sistema. É claro, né, Grace, que é compreensível que essa dificuldade ocorra, porque gerenciar um sistema tão grande como esse, com 900 comitês ali apensados, né, embaixo da CONEP, não é uma tarefa, vamos dizer, simples, mas, por outro lado, há que se reconhecer que nesses últimos anos a Conep se estruturou bastante, né? Ela tem grupos cuidando de várias áreas aí dentro do sistema. Então, um grupo que cuida da acreditação, um grupo que cuida da qualificação, um grupo que cuida das mídias sociais, um grupo que cuida só de notas técnicas, né, de pré-análise dos projetos que lá chegam. Então, a Conep se estruturou bastante, tanto em termos de estrutura, né, do local onde se encontra, como também no sentido de equipe. E então acho que depois de tantos anos de sistema, a gente ainda está discutindo que há um problema nevrálgico, crônico de falha de comunicação do sistema, acho que é preocupante, no mínimo, né? Preocupante. Então, eu vou colocando, Grace, se você quiser ir complementando, você vai me interrompendo. Eu acho que é bastante preocupante isso. E, aliás, todos os problemas que a gente. Não diria todos os problemas, todos os pontos que são colocados aqui, que eu vou colocar, e a Grace também, são pontos que todos eles eu faço essa mesma reflexão, né? E nós colocamos isso para a doutora Laís, quer dizer, depois de décadas de funcionamento do sistema, seriam pontos que já deveriam ter sido, de alguma forma, melhor cuidados, né? Resolvidos, né? Então, esse problema de falha de comunicação, eu acho que é realmente importante. É,
por experiência própria, eu já fiz várias demandas, né? Eu já tive várias demandas não atendidas e eu acho que isso depõe contra o sistema. Eu fiz nesse nosso encontro, para aqueles que estavam lá conosco assistindo, eu fiz, inclusive, pontualmente um questionamento sobre o chat, né? Acho que ele não contribui muito, né? Há uma dificuldade muito grande de se fazer perguntas dentro desse chat, porque as pessoas claramente são pessoas que entendem só ali da ferramenta e não de questões um pouco mais específicas do sistema. Então, todas as vezes que a gente faz uma pergunta que é um pouco mais específica, a resposta é: encaminhe um e-mail para o conep.cep@saude, né, .gov.br e faça a sua colocação. Então, não são, qualquer que seja o problema, que seja um pouco mais específico, a gente já não tem a nossa demanda atendida. Então, acho que é preciso refletir um pouquinho a respeito do funcionamento desse chat. Então, acho que esse é o primeiro ponto, a falha de comunicação. Não sei, Grace, se você quer fazer alguma complementação em cima do que eu coloquei. E aí a gente passa para o segundo ponto. Miriam, acho que é isso mesmo, né? Principalmente quando você imagina que você tem hoje, felizmente, depois de bastante, né, de muita discussão, hoje a Conep tem um quadro de profissionais que trabalham ali, mais de 70 pessoas, né? E se você, é claro, as coisas não são assim simples, né, Miriam? Mas se você divide 900 CEPs por 70 pessoas, você tem aí 13, 14 comitês por cada uma das pessoas que ali estão. Então, não é um número elevado, né, para você poder trabalhar. Então, realmente, você imaginar que quase 30 anos depois de criação do sistema, a gente ainda tem essas falhas de comunicação, é muito ruim. Ao mesmo tempo, é importante que exista esse reconhecimento, sem dúvida nenhuma, e que se precisa tomar alguma ação, né? Quer dizer, melhorou? Melhorou, né, Miriam? A gente sempre olha para o passado e compara com o momento atual. De fato, se a gente olha para 1996, aliás, até para 2000, e olha hoje, nossa, melhorou enormemente. É que é muito difícil pensar que com a velocidade como as coisas ocorrem na condução da pesquisa, a velocidade tão lenta como as coisas melhoram dentro desse sistema, é isso que gera, evidentemente, uma preocupação muito grande. Mas sim, é um problema, já foi identificado, já existe esse diagnóstico, e me parece que tomar uma ação mais do que imediata é necessário. Vamos esperar, né, Miriam? O final de 2023, na esperança de que até o final de 2023, se todos nós estivermos aqui, em dezembro de 2023, Miriam, esses vídeos ficam gravados. Eu espero que no final de 2023 a gente diga, legal, efetivamente a comunicação está ótima. Infelizmente, né, Miriam, não foi o que aconteceu desde o primeiro dia do mandato do Jorge até o dia de hoje, por exemplo, com relação ao processo de acreditação de CEPs, né, Miriam? Que é um outro ponto de pauta aí. Mas vamos esperar que até o final de 2023, sim, a gente tenha uma comunicação mais efetiva. E isso se tivermos, né, Miriam, uma plataforma mais efetiva, porque a plataforma seria o melhor caminho para a gente se comunicar. Né? Quer dizer, se a gente tem uma plataforma mais amigável, certamente a plataforma ajudaria muito, né? Mas, enfim, primeiro ponto aqui, na nossa visão, né, Miriam, nós estamos na torcida para que o processo de comunicação seja efetivo. Eu realmente tenho algumas dúvidas com relação a isso, Miriam, mas eu acredito que até o final de 2023 a gente tenha um processo mais efetivo. É o que a gente está esperando. E só complementando, Grace, assim, a gente falou na dificuldade que a gente às vezes tem na comunicação. Eu gostaria de complementar dizendo que uma das não seria crítica, mas um dos pontos que eu sempre discuti com o Dr. Jorge, eu acho que a gente já falou isso com a doutora Laís também, é que vai havendo um distanciamento até em termos de qualificação da Conep para com esses 900 comitês
que estão ali apensados a ela. Então, esse desenvolvimento, né, e essa melhora na infraestrutura, na equipe técnica, enfim, da Conep, isso dificilmente é acompanhado por esses diferentes comitês de ética que estão ali apensados ao sistema. Eu acho que isso confere ao sistema CEP-CONEP uma complexidade muito grande, né? Eu sempre fui uma crítica desse número que é sempre apresentado muitas vezes como uma coisa positiva. Claro que, de uma certa maneira, é positivo, né? Você ter 900 comitês de ética, a gente sempre faz a conta do que significa você ter 900 comitês de ética pensados ao sistema. Isso significa, por baixo, 10.000 pessoas discutindo ética em pesquisa, né? Se a gente imaginar mais ou menos 10, 15 pessoas por comitê, é muita gente discutindo o tema. Mas também isso confere ao sistema uma falta de uniformidade gigantesca, o que dificulta muito você controlar esse sistema, e eu entendo perfeitamente isso. Mas vai aqui uma crítica, talvez, à forma como esses diferentes comitês são registrados dentro do sistema, né? Então, se registra a partir de uma série de documentos que são encaminhados, e não há, talvez, uma avaliação em loco, né? Para ver se realmente aquele local tem condição de ser um CEP que participe desse sistema, e aí depois se nivela todo mundo por baixo, né? Porque aí a Conep diz, não, mas há uma falta de uniformidade nos pareceres, e aí se cria, né, esse projeto de acreditação, que para mim é esdrúxulo. Eu, desde o início, não concordei com ele, porque a justificativa para o projeto de acreditação é que é preciso ter uma dinâmica diferente, ser mais rápido, enfim, e ter uma uniformidade nos pareceres, enfim. Se corrige de uma maneira errada um problema que está lá na origem, porque eu imagino que na origem o problema é que não há uma observação mais criteriosa na hora em que se registra esses diferentes comitês de ética. E além disso, e aí então a gente efetivamente passa para o segundo ponto, Grace, que é esse projeto de acreditação. E além disso, quer dizer, os comitês de ética ali registrados são obrigados a mandar semestralmente relatórios de funcionamento, né? De como eles estão funcionando, como é a sua infraestrutura, enfim. E não se sabe muito bem o que é feito com esses relatórios. Quer dizer, de novo, é um papel, né? Se os CEPs, os diferentes comitês de ética, mandam os seus relatórios e os seus relatórios são aprovados, eu quero crer que a aprovação do relatório do comitê de ética é um aval pela Comissão Nacional de que ele está funcionando de forma adequada. Simples assim, porque senão eu não sei por que eu tenho que mandar relatório todo semestre, né? Então, a hora que eu recebo um retorno dizendo, doutora Miriam, o relatório do CEP Invitar está aprovado. É um aval de que eu estou funcionando de forma regular, adequada. Ao longo de todo o meu funcionamento, eu não recebi nenhuma notificação de má conduta, de parecer inadequado, enfim. Então, eu não entendo por que se criar, então, esse projeto de acreditação de uma forma tão complexa, né? Acreditando, por enquanto, acho que 4, né, doutora Grace? Acho que são 4 de 5 CEBs, e agora a gente está no segundo edital aí, prevendo acreditar mais alguns, mas aí já na região metropolitana, fora de São Paulo, né, no interior de São Paulo. E aí, o que nós colocamos para a doutora Laís, e aparentemente, não sei se a Grace concorda comigo, ela, de certa forma, até concordou com as colocações que nós fizemos, né? Mas o que de fato está acontecendo é que, ao criar o projeto de acreditação, sim, nós estamos dando ao sistema
uma fotografia de categorização dos comitês de ética. E nós temos comitês mais preparados e comitês menos preparados. Comitês de primeira linha, né, e comitês de segunda linha. E o que nós colocamos para a doutora Laís é que aquilo que a gente vem dizendo, né, Grace, desde o dia do primeiro dia que esse projeto, que esse projeto não, que essa norma, né, foi pensada essa norma e depois foi aprovada essa norma, é que nós íamos sim ter uma categorização dos comitês de ética e que os patrocinadores iam focar em colocar os seus projetos naqueles comitês que são nos centros, né, que estão vinculados àqueles comitês que estão acreditados. E, de fato, isso vem acontecendo, né? A gente tem prova de que isso vem acontecendo, e é lícito que o patrocinador deseje isso, eu não estou questionando aqui a postura do patrocinador, é lícito que ele escolha para colocar como primeiro centro, né, escolher pesquisadores que estejam vinculados ao primeiro centro que esteja vinculado a um CEP acreditado. Então, de novo, acho que essa norma de acreditação é uma norma que foi pensada de uma forma errada, foi publicada de uma forma errada e está acontecendo de uma forma errada. E na minha visão, e eu acho que a Grace também concorda com isso, ela tem tudo para dar errado, né? Tem tudo para dar errado. Então, nós colocamos isso para a doutora Laís, e o que a resposta que nós obtivemos, a Grace vai me complementar, foi de que, bom, quando ela chegou, essa norma já havia sido publicada, ela não participou dessa discussão, mas nós participamos, né? E muitas vezes a gente apontou esses problemas que a gente está vendo agora. Mas a doutora Laís disse que ela, quando chegou, essa norma já estava lá, já tinha sido aprovada, ela não participou das discussões, enfim. E há que se ver como é que as coisas vão caminhar a partir de agora. Eu ainda acredito que a solução, e na verdade nós colocamos isso quando isso estava em consulta pública e nas diferentes reuniões que nós fizemos com eles antes da norma ser aprovada, de que haveriam outras maneiras da gente dar um pouco mais de autonomia para os comitês. Então, comitês de ética que já estivessem em funcionamento, por exemplo, olha, vamos chutar bem para cima, há mais de 10 anos, né? Que já tivessem tido 3 renovações consecutivas sem nenhum tipo de problema que tenha sido observado pela CONEP, comitê, enfim, esses comitês poderiam automaticamente entrar nisso. Então, por que que eu tenho que fazer tudo de novo? E se a gente olha, não sei se vocês já tiveram assim a curiosidade de olhar os papéis que são demandados que a gente envie, se você quiser se candidatar a ser um CEP acreditado. São os mesmos documentos que a gente manda quando a gente tenta ser registrado, quando a gente manda o relatório parcial. Então, é meio nonsense isso, né? Quer dizer, teria que haver uma avaliação, até através dos relatórios, até através do projeto de qualificação que está sendo feito. No projeto de qualificação, uma equipe interna da CONEP avalia os comitês. Nós passamos pelo projeto de qualificação, né, doutora Grace? O nosso CEP passou por isso. E nós passamos 2 dias ou 3 dias inteiros ali com o grupo da CONEP, onde eles puderam perguntar tudo o que eles quiseram, onde eles puderam acessar os nossos pareceres, onde a gente pôde discutir de forma bastante importante e produtiva como era o nosso funcionamento. Então, por que não usar o projeto de qualificação para dar um pouco mais de autonomia? E a minha colocação para a doutora Laís é que, na minha visão, a pérola do sistema CEP-CONEP é o projeto de qualificação dos comitês e não de acreditação. Porque se a gente reforçar o projeto de qualificação, se a gente der força para ele, a gente apoiar e ele de fato funcionar, a nossa intenção é que todos os comitês sejam qualificados para ter autonomia. Não faz sentido a gente ter um sistema onde alguns comitês são qualificados para ter autonomia e outros não, né? Então, acho que essa foi uma discussão bastante importante que a gente teve com ela. A gente não tem ideia, né, Grace, se essa discussão vai ser levada para o pleno, enfim, se essa discussão vai ser retomada,
mas foram pontos que nós apontamos. Então, só gostaria de que você complementasse se você quiser, Grace. Eu acho que uma questão, tem até algumas colocações aqui no chat, a gente vai fazer. Primeira coisa que é bastante importante, não é, Miriam, que a gente sempre discute, é em que momento cada comitê de ética se encontra. Então, existem momentos em que até o próprio programa de qualificação, ele deve atuar de maneira bastante rigorosa, no sentido de qual é o histórico daquele CEP. Então, é um CEP que está se estruturando agora, demos o registro dele pela primeira vez, existe um tipo de programa de qualificação, né? Ele não pode ser igual para todo mundo, eu não posso chegar para todos os 900, quase 900 CEPs e falar exatamente as mesmas coisas, né? Então, para aqueles CEPs que efetivamente estão tendo ali o seu registro pela primeira vez, há um tipo de programa. Para aqueles CEPs que já estão, né, andando, existe um outro tipo de programa, mas sempre baseado no histórico dele, como você colocou, não é, Miriam? Então, a Conep tem acesso a todos os relatórios que são emitidos diariamente, quer dizer, o Comitê de Ética todo dia presta contas, porque todo dia o Comitê de Ética dá parecer de alguma coisa. Então, se existem problemas, a Conep está ali vendo qual é o problema e ela pode, esse projeto de qualificação, na minha opinião, ele é uma coisa muito dinâmica, muito viva, porque no momento em que eu já percebo que determinado comitê emitiu um parecer que não está adequado ao que se entende como um padrão, o time de qualificação já está ali, né? A gente chama isso de programas continuados de educação, né? Então não é simplesmente uma visita e nós conversamos a mesma coisa com todo mundo, não é assim. E eu até quando nós passamos por um processo de qualificação, me chamou a atenção, porque a gente fez uma série de questionamentos e a própria equipe de qualificação até nem conseguia responder muito bem, e falou e ficou até de voltar a trazer uma resposta, e isso nem aconteceu. Então, qualificação é alguma coisa que não é pontual. Qualificação implica educação. Então, se eu estou falando de educação, eu estou falando de um projeto contínuo. Então, os times de qualificação, eles precisam, evidentemente, conversar com os comitês, e a Cássia que coloca, né, é que uma vez que a maioria dos problemas são de base mesmo, né? É aquela coisa de, puxa, eu não sei como é que eu faço um termo de consentimento, nossa, eu não sei qual é a resolução. Então, ali, a Conep vai ter um tipo de posicionamento, um tipo de treinamento, às vezes muito mais em cima daquele comitê, muito mais próximo. É como você imaginar um ensino fundamental, né? No começo, para educar, a gente precisa estar mais em cima. Na medida que os comitês vão tendo mais experiência, ok. Por outro lado, Miriam, os comitês são dinâmicos, as pessoas rodam muito. Então, sempre vai ter gente mais experiente e gente menos experiente. Razão pela qual os próprios comitês, obviamente, até por uma questão de regra, os próprios comitês vão criando estratégias para treinar os seus novos membros. Então, isso vira um ciclo, né? Quer dizer, entrou gente nova, o próprio comitê treina. A Conep, sempre que entra gente nova, é notificada. Então, ao ser notificada de que alguém novo entrou, ela já teria que fazer contato ao comitê. Eu vi que você tem aí novos membros relatores. E aí, tá tudo bem? O pessoal, né? Então, o programa de qualificação é um programa, né? É alguma coisa que não vai acontecer uma vez no ano eu te visitei. Não, é uma coisa contínua, porque a Conep tem contato com esses relatórios. E, evidentemente, que se eu sei através dos pareceres que eu emito diariamente, porque tem alguém vendo isso, né? Se eu sei, através dos relatórios, através dos pareceres que eu emito continuamente, eu tenho condições, na medida em que existe a possibilidade de criação de novos regulamentos, de passar algumas atribuições adicionais a alguns comitês. O projeto de acreditação, é óbvio que quando alguém pensou nisso, deve ter tido uma lógica, né? Sempre que você faz uma coisa, tem uma lógica, né? Eu não sei qual foi a lógica desse processo.
A gente até perguntou, conversamos várias vezes, não sei qual foi a lógica, mas deve haver uma lógica, que eu não entendi ainda, porque não me foi explicado. Mas a ideia básica é que, primeiro, os editais, eles saíram, a resolução saiu em 2016. Demorou um pouco para sair o edital. E quando saiu o edital, uma das discussões que nós tivemos aqui no FOCEP foi qual é o CEP que vai querer se aplicar. Tanto que a grande maioria dos CEPs não se aplicaram. Isso é uma realidade. Não é que foram selecionados 5, mas 200 CEPs se aplicaram. Não. O volume foi muito pequeno. Poucos CEPs se candidataram ao processo de acreditação. Por quê? Porque quando você lia aquela resolução, aquele edital, com bastante cuidado e conhecedor do sistema, você tinha muitos pontos de atenção. Tanto que instituições como uma Unifesp, por exemplo, que tem um comitê imenso, não se aplicou. O edital saiu e o CEP não se aplicou. E vários outros comitês não se aplicaram ao edital, porque entenderam que não estavam preparados? Não, entenderam que não queriam participar do processo de acreditação. Outra coisa, né, Miriam, acho que quando você tem uma posição, e é o caso da CONEP, é um órgão do governo, quando ela cria uma regra, se ela quer que a regra perpetue, a regra vai perpetuar. A gente vai ter que entender quando os CEPs estiverem de fato com o processo de acreditação andando, o que para mim já é um fracasso, uma regra que sai em 2016 e que até hoje não funciona. Então, isso para mim já mostra, já pelo menos me sinaliza que tem algum problema. A gente até já ouviu aqui assim, não, mas é que teve a pandemia. Isso para mim realmente não é justificativa. Né? Efetivamente não é justificativa. Mas, enfim, né? Tem a pandemia, tem a eleição. Bom, mas quando esses CEPs estiverem, de fato, no processo de acreditação, nós vamos voltar aqui e a gente vai poder dizer, né, Miriam, olha, funcionou, não funcionou? Porque você lembra que eles têm um volume de estudos também a serem avaliados, né? Então, esse volume, muito rapidamente, vai ser superado. Muito rapidamente. Porque você tem razão, todos os patrocinadores vão levar os seus projetos para esses centros de pesquisa. Então, nós temos que observar o que a gente tem de histórico, e talvez você se recorde, de uma regulamentação da Resolução 292, que era exatamente para resolver esse problema. Imagina, era uma regulamentação da Resolução 292. A ocasião, nós também, à época era o doutor William Saad, nós conversamos com o doutor William e dissemos, doutor William, esta regulamentação não vai funcionar. E ele disse, claro que vai. E a gente disse, claro que não vai. E não funcionou. Não funcionou porque ela não fazia o menor sentido. Então, eu quero acreditar, eu sempre quero acreditar no melhor. Mas é que às vezes é difícil acreditar no melhor quando a base não é tão boa quanto a gente gostaria. Então, na minha visão, o processo de acreditação para os 5 CEPs que hoje já estão acreditados, mas que curiosamente estão acreditados, mas não efetivamente atuam, segundo a própria Laís, né, como CEPs acreditados, né, quer dizer, eles estão atuando, mas ainda está ali junto com a CONEP, enfim. E esses outros 4 que estão em processo de acreditação, e novos editais que sairão para a região centro-oeste, para a região nordeste, enfim. Eu sou muito, eu diria, um pouco mais conservadora, vai, e acreditar que este processo tenha sido a melhor escolha. Né? Eu vou continuar acreditando que o processo de acreditação não foi a melhor escolha para se resolver ou se mitigar o problema de prazo, né? Se é que este era o grande problema. E eu continuo insistindo que o problema não é o prazo pelo prazo. A gente precisa fazer um diagnóstico de situação. Por que que os CEPs, eventualmente, levam muito tempo para avaliar um projeto
e além de levarem muito tempo, deixam pendências, às vezes, não muito razoáveis. E o mesmo até acontecendo com a Conep. A gente tem que criar um diagnóstico desta situação, né? Então, mas enfim, Miriam, o processo de acreditação vai seguir, e, de novo, eu espero que em dezembro de 2023 a gente diga: Miriam, erramos, o processo de acreditação foi um sucesso, e com certeza, Miriam, neste momento vou pedir desculpas aqui em público para todo mundo, para a Conep, vou dizer, puxa vida, errei, né? Fiz um diagnóstico equivocado, deu super certo, os CEPs estão acreditados, foi um sucesso, e beleza. Então, tomara, né? Porque a gente sabe muito bem recuar também, né, Miriam? Durante esses anos todos, várias vezes, isso eu falo pela Anvisa, enfim, sempre que a gente identifica um problema, que a gente fala, e depois realmente não era aquilo, sempre foram os primeiros aqui a aparecer de eu falar, gente, a gente falou que acho que não ia ser legal, mas super foi, né? Então, desculpa aí, que legal. Então, eu espero, Miriam, que em dezembro de 2023 a gente diga assim: nossa, Laís, me desculpe, o programa de acreditação foi um sucesso, os CEPs estão acreditados, todo mundo está super feliz com isso, deu muito certo, a plataforma Brasil é um sucesso, a resolução 674 é um sucesso e o sistema está redondo. E aí, certamente, a gente vai dizer que bacana, né? Mas hoje, realmente, eu não sou muito otimista, Miriam, com relação a isso, né? Existe até aqui uma observação, Miriam, de uma pessoa aqui, que diz, né, que ela verifica que a Conep tem muitos pontos a serem melhorados, que na última reunião foi apontado, né, acreditação, dificuldades na utilização e modernização da plataforma, treinamento e qualificação do pessoal da Conep e dos CEPs, normas e pareceres obsoletos ou sem sentido para pesquisa. E aí vem uma pergunta: acreditam que a comissão, que de acordo com a doutora Laís, depende do financiamento proveniente do DataSUS, conseguirá melhorar estes pontos e que seria necessário o auxílio externo, como por exemplo de especialistas? Aí acho que vale uma observação, tá? Com relação ao financiamento da Conep, o financiamento da Conep vem da SQT, que é a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. É da SQT, em especial do DECIT, que sai toda a parte de financiamento da Conep. E ali existe um valor que é dado à Conep para a Conep poder se manter. E o que é a Conep se manter? Hoje a Conep funciona num prédio, ela não está mais no Ministério da Saúde, lá ela ficou no anexo do Ministério durante muitos anos. Hoje a Conep está num prédio comercial, ela ocupa lá um espaço bastante razoável. A Conep agora tem feito menos reuniões presenciais, e a própria Conep, quando é convidada, tem viajado menos, mas assim, todas as viagens, a Conep tem um custo bastante elevado, mas todo o custo da Conep, o financiamento vem da Esqueti. O DataSUS é uma coisa muito pontual para a plataforma Brasil. Então, sempre que a gente ouve, não é? Ah, mas a gente tem um problema porque o DataSUS não arruma a plataforma. Então, realmente, a plataforma Brasil está a critério aí, a operacionalização está a critério do DataSUS. Vale lembrar, existe um grupo de experts dentro da Conep para conversar com o DataSUS e explicar como tem que ser a plataforma. Então, isso é importante, né, Miriam? Que se diga que a plataforma, da maneira como se encontra, ela foi feita por um grupo de TI orientado por este grupo específico que é da plataforma Brasil. Então, assim, não é que o DataSUS foi fazer uma plataforma Brasil da cabeça deles, não. Foi uma encomenda da Conep. Então, um grupo de experts conversou com o DataSUS e explicou para o DataSUS como deveria ser a plataforma. E aí, nós tivemos uma reunião em 2012, que foi quando a plataforma foi colocada no ar,
E naquela ocasião, uma das pessoas que estava encabeçando a plataforma, que é o Ricardo Gamarski, que inclusive continua, né, ali ativo, ele foi muito claro em explicar isso. Ele falou: olha, a gente orientou o pessoal do DataSUS, nós fomos orientados, e realmente ali nós já identificamos um problema, que o próprio Ricardo Gamarski, nesta reunião, disse: puxa, o que vocês estão levantando aqui não nos foi informado. Então, é sinal que o grupo de experts da plataforma, dentro da Conep, já teria passado alguma informação que não foi uma informação muito adequada frente às normativas da ocasião. Mas então é importante que se esclareça que existe um grupo dentro da Conep de pessoas que orientam como a plataforma deve funcionar. E esta orientação é dada ao grupo e quem faz toda a operacionalização é o pessoal do DataSUS. E é ali que sempre há esta justificativa, né, Miriam? Que o DataSUS tem muitas coisas para serem feitas e que, de repente, isso não é uma prioridade, então aí a plataforma acaba ficando para um segundo momento. Mas, veja, se nós não tivermos uma plataforma mais amigável, quem aqui nunca teve que orientar um pesquisador de como ele encontra um parecer consubstanciado dentro da plataforma depois que o CEP emite o parecer? É muito comum que os pesquisadores liguem para o CEP dizendo: não consigo encontrar o meu parecer. Não é? Por quê? Porque realmente ela não é amigável. Né? A gente sabe que ela não é amigável. Então, a gente quer esperar que em dezembro de 2023, Miriam, eu estou ansiosa para pedir desculpas à Conep, porque eu quero acreditar que a plataforma vai estar funcionando super bem e os CEPs acreditados vão estar funcionando super bem. E aqui vai uma resposta também, SCTI, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Dentro da SCTI, isso é muito importante que todo mundo entenda, e aí é importante também que todo mundo que é de CEP leia com bastante cautela a resolução 446 de 2011, que explica exatamente como ocorre o funcionamento da Conep, não é? Então a gente fala muito da 466 de 2012, que é a revisão aí da 196, mas vale a pena que todos os membros relatores, assim, é uma lição de casa básica, né? Que todo mundo que é membro relator de CEP, quem é secretário ou secretária de CEP, essa é uma regra mandatória, a gente tem que fazer uma chamada oral, né, Miriam? Da 446 de 2011, quer dizer, como a Conep funciona. E vale lembrar também que esta é uma resolução específica para a Conep. Por quê? A Conep é uma comissão do Conselho Nacional de Saúde. Todas as comissões do Conselho Nacional de Saúde têm uma regra para funcionar. A Conep é uma exceção e razão pela qual ela tem uma resolução própria, que é a 446. Então, muito importante que a gente leia essa resolução e aí a gente também vai entender melhor como é o financiamento da Conep. Né? Então, vale a pena, aliás, dentro da SCTI, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, existem departamentos, por exemplo, o DECIT, que é o Departamento de Ciência e Tecnologia, e dentro do DECIT, você tem, por exemplo, tivemos, por exemplo, o edital em 2004 para a criação da Rede Nacional de Centros de Pesquisa Clínica. Então, assim, a gente tem que entender, por isso que eu digo que é importante entender esse contexto, porque a gente não abre os nossos horizontes, né? A gente acaba, às vezes, olhando só assim para o nosso umbigo. Ah, o meu problema é o pesquisador, é o termo de consentimento. Não, não. A gente tem que entender o sistema como ele se apresenta, até para a gente poder, né, avaliar melhor aqui quais devem ser os caminhos. Mas é isso, Miriam, acho que, né, eu estou aqui ansiosa para, em dezembro de 2013, realmente poder falar. Laís, desculpa.
projeto de acreditação foi um sucesso e é óbvio que eu vou fazer o que for possível para que ele assim seja, né, Miriam? Porque eu não sou da torcida do contra, não. Pelo contrário, eu sou bem da torcida do que dá certo. Então, eu espero que dê certo. Mas hoje, eu efetivamente sou bem conservadora, tá, Miriam? Eu não tenho, assim, uma expectativa que a gente tenha uma plataforma zerada, uma plataforma ok, que inclusive converse com a gente, né, Miriam? Que avise a gente, ó, relator, você está há X dias com o teu projeto, você precisa, né, vai ter uma reunião. O pesquisador, você, daqui a um mês, você vai vencer com um prazo de 6 meses para o teu relatório. Se você não mandar o relatório, a plataforma vai travar, não vai aceitar mais projetos. Enfim, a gente quer uma plataforma que nos ajude, né? Então, eu espero que isso aconteça, Miriam. Grace, eu não sou tão otimista assim, eu sou com relação ao projeto de acreditação, eu desde o início fui muito crítica com relação a ele, muito mesmo, e eu continuo achando que não foi uma boa escolha. Eu acho que a gente tem que apostar no projeto de qualificação. Ele sim é um projeto bacana, eu acho que vale a pena, né? Desde que conduzido. Achei que você colocou de uma forma muito interessante, Grace, muito inteligente. Eu acho que tem que ter um grupo grande nessa equipe do projeto de qualificação, eles teriam que estar atentos realmente aos relatórios, como é que os relatórios estão sendo encaminhados, como é que os CEPs estão funcionando. Eu acho que isso daria uma cara de profissionalização para o sistema de uma forma mais uniforme, sabe? E não desse jeito categorizando os CEPs. Ah, esse CEP é bom, esse CEP não é bom. Porque por mais que a comissão diga que não foi essa a intenção quando eles criaram esse projeto de acreditação, desculpe, foi o que a gente disse para a doutora Laís. Essa é a impressão que passa. Na hora que você tem um sistema com 900 comitês e você tem 4 que recebem um selo de acreditação, é impossível você não criar uma fotografia diferente para esses 4 comitês. É impossível. Isso vai acontecer. Então, essa palavra acreditação, ela tem uma força e ela tem um significado que passa essa impressão. Pode até ser que quando se criou esse projeto não tenha sido de fato essa intenção que se queria. Eu acredito nisso. Acredito na boa intenção das pessoas que criaram, né, essa norma. Mas é essa fotografia que passa, é essa mensagem que passa quando você vê lá um sistema com 900 comitês e 4 ou 10, né? Vamos imaginar que sejamos 10 agora no final de 2023. 900 comitês, 10 recebem um selo de CEP acreditado, é claro que isso vai passar uma impressão para os outros players aí do sistema de que esses 9, 10 CEPs são melhores do que os outros 890. Gente, isso é meio óbvio, não é? Não precisa nem ser muito inteligente para identificar que isso ia acontecer. Então, eu continuo sendo assim uma defensora do projeto de qualificação, né? E que essa equipe estivesse ali acompanhando os comitês de ética. Acho que uma outra questão, Grace, muito rapidamente, né, para a gente passar para o terceiro ponto e tentar encerrar a nossa reunião, é a questão do financiamento que alguém colocou, né? O financiamento pela Esquiti, enfim, como é que rola isso? E esse é um outro ponto, é uma discussão difícil, uma discussão espinhosa, né? Mas não adianta a Conep se estruturar, melhorar, criar equipes diversas, vários grupos, grupo de plataforma, grupo de qualificação, grupo de acreditação, grupo de mídias sociais, grupo de assessores técnicos, e os CEPs não acompanharem essa evolução. Né? A evolução tem que caminhar para e passo. Nós somos um sistema, então não adianta. E o que muitas vezes acontece é isso: os CEPs ficam à míngua. A gente colocou isso para a doutora Laís. Parte dos comitês de ética estão apensados em instituições públicas,
que foram, assim, terrivelmente atingidas nesses últimos anos, vocês sabem disso. Então, assim, não é fácil o funcionamento de comitês de ética, ainda que haja uma boa vontade, uma disponibilização desses relatores que trabalham absolutamente de forma voluntária, enfim, ainda que tudo isso exista, a gente trabalha pelo, né, porque a gente ama essa área, enfim, a gente está disposto a continuar lutando por ela, mas não é fácil para a instituição arcar com tudo isso sozinha. A gente não tem toda essa estrutura que a Conep tem. A grande maioria dos comitês não tem condição de contratar dezenas de assessores para fazer pré-análise. A gente não tem condição de contratar influencers, né? Não sei nem como é que se fala agora, né? Digitais para fazer nosso marketing, né? A gente tem muitos comitês que nem página na internet tem, né? Então a gente não, muitas vezes não tem condição, os comitês não têm condição de criar um grupo que só cuide da nossa mídia social. Claro que a tarefa maior, talvez a responsabilidade maior esteja em cima da Comissão Nacional para veicular tudo isso. Mas os comitês de ética precisam crescer juntos. A gente precisa também se profissionalizar, né? E não é tão simples assim. Então, essa questão do financiamento dos comitês de ética, eu acho que também é um assunto da profissionalização dos comitês, da profissionalização e valorização dos relatores, dos secretários, dos coordenadores. É um assunto que a gente há anos vem tentando colocar em pauta, né, Grace? A gente sempre discute isso. Mais uma vez, na sexta-feira, eu me lembro que você colocou esse assunto de novo para a Laís, mas ainda é um assunto em que se pisa em ovos, né? Como se ética não pudesse discutir esse tipo de assunto. Temos que discutir. Nós temos parte, um dos players que nós temos nesse sistema, que é o patrocinador, ele tem muito dinheiro, é muito poderoso. Então a gente precisa se profissionalizar. Não dá para a gente ser amador. Entendeu? A gente precisa se profissionalizar até porque a gente tem que sim, né? Não colocar pendências absurdas, fazer o patrocinador perder tempo, o pesquisador perder tempo e principalmente o participante de pesquisa não ser adequadamente atendido, acolhido, enfim. Então, a profissionalização do comitê de ética é um assunto que a gente precisa, de alguma maneira, trazer de volta, colocar em pauta de novo no momento correto. Tá? E você quer falar alguma coisa, Grace? Miriam, é que esse tema, eu sempre falo que você fala que é espinhoso, né? Eu É nem acho que é espinhoso para eles, espinhoso. não é para mim, não. É porque sempre que se fala, né, de investimento, né, Miriam, as pessoas falam, não, mas aí gera um conflito. Mas sim, mas todas as relações envolvem alguém tem que pagar uma conta, né? Não existe outra Exatamente. possibilidade. Sempre, sempre alguém tem que pagar uma conta. E essas discussões, não, Miriam, nós tivemos desde a época do Dr. William, da Corina. Obviamente, aliás, né, Miriam, basta você olhar quais são hoje os 5 ICEPs acreditados. Né? Olha os CEPs acreditados hoje, né? Você já começa a ter uma ideia de que realmente a questão de financiamento faz toda a diferença, né? É, então, discutir isso, e agora, se você está numa instituição pública, qual é o orçamento que a União prevê para essa instituição? De repente, a União pode prover uma verba para a manutenção desse comitê. Então, assim, mas é difícil, e eu lembro uma discussão que o doutor Hélio Egídio teve, um antigo reitor da Unifesp, com o doutor William Saad. E ele disse: vocês criaram uma regra, vocês disseram que nós temos que criar estas estruturas, criar um grupo de pessoas, ter um local, ter computador, ter telefone, papapá, papapá. Aquela época, Secretária, inclusive, assessor. aquela época, inclusive, rodava tudo por correio, né, Miriam? A gente tinha que mandar pacotes e pacotes pelo correio. Nossa, era muito caro. E o doutor Hélio disse: só que vocês esqueceram de dizer de onde vinha o dinheiro. E para uma instituição pública, eu não posso desviar o valor que eu recebo para gastar com A, gastar com B. Então, você me explique de onde eu tiro esse dinheiro. E realmente o doutor William disse: pois é, acho que a gente teve uma falha aqui mesmo. A gente se esqueceu de dizer como é que vocês iriam manter isso. Porque quem aqui, e a maioria aqui é do comitê,
É caro manter um comitê de ética. É caro, você tem que ter um secretário exclusivo, você tem que ter gente para fazer essas notas técnicas, você tem que. Aí as pessoas dizem assim: ah, mas os membros relatores não recebem. Ah, o membro relator pode não receber, mas ele é ressarcido também, eventualmente pelas despesas. O que, aliás, é outro tema, né, Miriam? Por que, que membro relator não pode receber? Isso é uma outra Exatamente. questão que a gente já discutiu aqui reiteradas vezes. E o que eu já ouvi, a isso eu não concordo. Ah, mas se membro relator receber, ele seguramente vai aprovar os projetos. Olha, eu acho que essa resposta é um absurdo, né? Porque se eu for extrapolar isso para a vida profissional, quer dizer então que qualquer pessoa que trabalha e ao final de 30 dias tem um salário, é uma pessoa que se corrompe o tempo todo e que vai fazer qualquer coisa que o gestor mandar. Então, realmente, eu não posso vincular, receber e simplesmente fazer aquilo que estão me mandando. Então, eu acho que é muito importante, né, muito importante que esse tema fique sempre para uma discussão. Mas, Miriam, todas as vezes que a gente discute isso nos ENCEPs, nunca esse tema quer ser discutido. E eu diria mais, viu, Miriam? Eu acho que essa coisa de que você não pode falar de dinheiro, acho que quanto menos você fala disso, mais eu desconfio de muitas coisas. Por que a gente não pode falar de dinheiro? É pecado falar de dinheiro? Eu entendo porque que é pecado falar de dinheiro. Então, É uma realmente, discussão eu acho que não é isso. muito hipócrita tudo isso, e eu acho que é, é, é engraçado porque assim, eu e Grace, a gente sempre tenta trazer esse assunto, a gente tenta pautar esse assunto, porque a gente de verdade acha que isso é importante, que o CEP tem que ser profissional, tem que se profissionalizar, os relatores precisam ser profissionais, não dá para ser relator amador, entendeu? E a gente meio passa por vilã, né? A gente é meio mal visto dentro do sistema. Acho que acham Super. que eu e Grace estamos querendo ficar rica às custas do sistema SEPCONEP. Isso me agride profundamente, porque eu acho que a gente está nessa luta há tantos anos, né? E a gente sabe exatamente a grande dificuldade que é você manter um comitê de ética. Eu já estive num grande comitê de ética, acho que a maioria sabe disso, estive à frente da Unifesp durante um tempo, a Grace, antes de mim, me antecedeu lá. E quando eu me lembro perfeitamente que quando saiu a discussão sobre esse projeto de acreditação, eu fui falar com a minha reitora na época, que era a Soraya, e falei: olha, a gente precisa se candidatar, né? É uma vergonha a Unifesp não se candidatar. A gente é o maior CEP desse sistema, a gente precisa dar o exemplo. E ela olhou para mim e falou: Miriam, sorry, não há como. Né? A gente está com o Hospital São Paulo falindo, a gente não tem dinheiro para comprar medicamento para o Hospital São Paulo. Eu não tenho dinheiro para contratar dezenas de assessores, entendeu? Porque, aliás, é prerrogativa, né? Para você se candidatar, você tem que ter lá um grupo de assessores para fazer nota técnica, enfim. Então é uma discussão muito hipócrita isso, enfim, apesar da gente ser taxada aí, talvez, né, Grace, como pessoas que têm conflito de interesse, a gente vai continuar tentando colocar essa discussão em pauta. Acho que é importante e a gente vai continuar lutando por isso, até porque a gente não, como a Grace sempre diz, a gente não deve nada para ninguém, não tem rabo preso. Então a gente vai tentar continuar colocando essas discussões em pauta, assim como nós colocamos outras com a Laís na sexta-feira, né? Nas entrelinhas, eu até entendi que Laís também não entende muito bem o que significa esse projeto de acreditação, né? Mas, enfim, a gente vai continuar batalhando por isso, tá? Bom, e É, aí, para fechar, né, Miriam, assim, só fechando aqui esse tema, vale a pena para as pessoas que aqui estão, que não acompanharam muitas dessas discussões, o FOSEP trouxe várias vezes a discussão do que era acreditação. A gente trouxe, inclusive, pessoas, né, de Inmetro, a BNT, para até explicar o que é acreditação, né? Mas realmente não resolveu nada, então, ok, tá? E aí tem uma pergunta aqui, Miriam, para a gente já encerrando. Qual é a perspectiva, né, da plataforma melhorar? Para quem fez essa pergunta, sabe, é muito difícil a gente dar essa resposta. Repito, a plataforma existe desde 2012. Ela já sofreu várias mudanças.
e ela continua com problemas estruturais graves. Então, se você me diz assim, existe uma perspectiva de que no próximo ano efetivamente ela fique boa? A gente sempre tem esta perspectiva. Agora, vamos apostar que mais um ano a gente vai ter uma nova plataforma extremamente funcional? Fica muito difícil. Fica difícil a gente assinar embaixo. O nosso desejo é que sim, mas pelo histórico que nós temos, a gente imagina que para o próximo ano eu não apostaria que nós teríamos uma plataforma efetiva. E com relação ao processo para acreditação de novos centros, vamos lembrar, né, gente? Não existe acreditação de centros de pesquisa, existe acreditação de CEPs. Neste momento, existem 5 CEPs acreditados na cidade de São Paulo: FMABC, Dante, Einstein, Medicina da USP, AC Camargo. Estes são os CEPs que já estão acreditados. Só que assim, eles estão acreditados, mas ainda junto com a Conep. Então, quando a gente perguntou isso para a Laís, ela disse não, provavelmente para o começo do ano agora, esse fluxo de acreditação de fato esteja ok. Então, isto já existe. Só complementando, Grace, eles estão acreditados, mas só estão avaliando, por enquanto, projetos deles próprios. Né? Eles Exatamente. ainda não estão recebendo nenhum projeto de outras instituições. Então, isso já existe, tá? Para a pessoa que perguntou, isso já existe. Agora, existem 4 comitês de ética que estão em processo de acreditação no interior do estado de São Paulo. Quando a regra saiu lá em 2016, a ideia era que vários editais fossem publicados. Edital para a região sudeste, num primeiro momento, porque é o lugar de maior concentração de comitês, mas na sequência, outros editais. Então, a gente já teve 2 editais. O primeiro para a cidade de São Paulo, 5 comitês estão acreditados. E agora, 4 comitês no interior do estado estão em processo de acreditação. A ideia é que um terceiro e depois um quarto e um quinto edital saiam para a região sul, para a região centro-oeste, para a região norte, para a região nordeste. A pergunta é: quando isto vai acontecer? É impossível que a gente tenha uma previsão. Isso é algo que depende exclusivamente da Conep. Mas vamos lembrar, a norma é de 2016. Nós estamos em 2012 e os 5 primeiros CEPs acreditados ainda não funcionam em sua plenitude. Então, é evidente que nós ainda temos aí um caminho a ser percorrido, tá? Bom, Miriam, já chegando aí para o final, você tem mais alguma Sim, eu só queria colocação? terminar, Grace, assim, muito rapidamente, falando do terceiro ponto, que é justamente a resolução 674, né? Que você até já tocou nela. Acho que é bastante crítica a publicação dessa resolução. Acho estranhíssimo uma resolução ser publicada sem haver a menor perspectiva de que ela seja implementada. Esse é um ponto que a gente precisa refletir sobre ele, né? Porque a colocação dela em prática significa não uma melhora da plataforma. Nas palavras da própria doutora Laís, é uma nova plataforma. Né? Aliás, a Laís disse isso, nós estamos trabalhando numa nova plataforma. Então, para que seja atendido o fluxo que se desenha nessa resolução, nós precisamos de uma nova plataforma. Então, acho que a reflexão que a gente tem que fazer aqui, né, Grace, por que se publicou uma resolução sem que houvesse a menor perspectiva de que ela fosse colocada em prática, né? E vale apontar também que isso vai demandar, de novo, uma atuação bastante importante do projeto de qualificação, porque os CEPs vão ter que se empoderar, né, do conhecimento dessa norma de tipificação, né? Quer dizer, ela não é tão simples assim, todos aqueles níveis que a gente esqueci até agora como é que eles chamam, Grace?
Fatores de modulação. Os fatores de modulação. A gente vai precisar entender esses fatores de modulação, enfim. Então, não é uma coisa tão simples e demanda, nas palavras da própria doutora Laís, uma nova plataforma. Não vislumbro, né, gente, possibilidade disso assim a curtíssimo prazo, para o ano de 2023, até porque a gente sabe muito bem que o nosso país vai atravessar um período bastante difícil aí nesse começo de ano, a gente não, com falta de verba para todos os ministérios e principalmente para o Ministério da Saúde, né? A gente sabe que vai faltar verba, para o Ministério, para o MCTI também vai faltar verba e a prioridade vai ser para outras coisas, para compra de novas vacinas, enfim, para o Ministério de Infraestrutura. Então, não vislumbro a curto prazo a possibilidade de um investimento importante para a criação de uma nova plataforma. Acho que essa é uma discussão que tem que estar no nosso radar também. Mas tudo bem, né, Miriam? A gente tem aí 12 meses pela frente e a gente tem ouvido, a gente já ouvia do Jorge, né, que a nova plataforma estava sendo executada. Então, assim, não é que ela começou a ser trabalhada agora, de acordo com o que a gente ouviu do Jorge nos últimos 3 anos, pelo menos, que a nova plataforma estava sendo desenhada. Então, né, Miriam, vamos acreditar aqui que para 2023 a nova plataforma vai estar aí no ar e a 674 vai estar ali dentro. Uma coisa, pelo menos, né, Miriam? Considerando que a 674 já foi publicada, eu quero acreditar que o grupo de qualificação, nas visitas que já tem feito aos comitês, já esteja trabalhando com essa norma, né? E os comitês, por outro lado, já estejam também trabalhando com seus relatores, né? Assim, olha, é importante, né, a existência dela. E lembrar, né, gente, que o sistema não é só para a área da saúde, vale a pena lembrar aí da resolução 510, então, que já existe também, e que, enfim, do ponto de vista, a gente sabe, a gente acompanhou a criação da 506 e na sequência da 510. Então, hoje, quando a gente pensa na tipificação de pesquisa, né, pesquisas A1, A2, A3, C1, B1, B2, B3, enfim. Então, muito importante que os comitês de ética comecem a entender, né, o que é a pesquisa 1, o que é pesquisa 2, o que é pesquisa B, o que é pesquisa C, e como que estas pesquisas, né, estes tipos de pesquisa em função do risco, vão funcionar e vão até poder mudar em função desses fatores de modulação. E, para encerrar, né, Miriam, falar que uma preocupação grande da CONEP continua sendo o projeto de lei 7082, que hoje é uma preocupação grande também das pessoas que atuam com a condução de estudos, né? E que, evidentemente, a gente vai ter que entender melhor como vai ser essa tramitação a partir do ano que vem, né? Então, assim, a gente, mais uma vez aqui, fica exclusivamente, assim, sabe, gente, super abertos aqui a qualquer, né, atividade que vocês quiserem. O FOSEP tem sido convidado para participar de atividades e a gente sempre participa. Então, sempre que vocês, né, quiserem ampliar essas discussões, como eu disse, as atividades presenciais, né, Miriam, são sempre boas, porque quando termina a reunião a gente acaba conversando muito com as pessoas e aí a gente acaba combinando reuniões, às vezes até menores, né? Então, assim, o FOSEP está aqui à disposição, o FOSEP é nosso, né? Quando eu digo nosso, é nosso, porque o FOSEP não é meu, não é da Miriam, não é de uma comissão que, né, que precisa ter uma comissão para poder fazer as reuniões, enfim, mas, repito, a gente agradece muito ao gabinete do vereador Paulo Frange, à assessoria do vereador, e também as pessoas que estão com a gente aqui dando suporte para que a gente possa estar aqui. Mas, assim, a gente quer desejar aqui, né, Miriam, um bom final de ano para todo mundo, um bom início de 2023. A gente quer sempre acreditar, né, que os próximos anos, os problemas que nós tivemos sejam minimizados e que a gente tenha, assim, mais recursos para pesquisa de uma maneira geral, para pesquisa básica, para pesquisa aplicada, e que os comitês de ética consigam, né, trabalhar de uma maneira mais efetiva, com uma plataforma que de fato funcione e que permita que a qualidade cada vez melhor dos nossos pareceres e, com tudo isso, uma maior proteção dos participantes de pesquisa. Então, aqui, Miriam, em nome de toda a comissão que coordena aqui esse fórum,
Mais uma vez eu agradeço aqui ao gabinete do vereador Paulo Frange e a todas as pessoas que fazem parte, direto ou indiretamente, desse processo. Agradeço a você, ao nosso pessoal de apoio, aqui a Lília, a Lídia, a Nice, que estão sempre junto com a gente aqui, nos apoiando. E eu espero que no dia 13 de março, o primeiro dia de reunião do FOSEP aqui do ano que vem, a gente já tenha boas notícias, Miriam. Quero acreditar que em março a gente já tenha boas notícias, já tenha aqui uma nova plataforma e que as coisas estejam caminhando de uma maneira mais efetiva, tá bom? Miriam, é com você, mas de minha parte eu só tenho aqui a desejar um ano muito bom aí para todo mundo, tá bom? Obrigada, pessoal. Grace, só agradecer a todos vocês que hoje, plena segunda-feira, dia de Jogo do Brasil, vocês estão aqui. Então, agradecer muito a parceria, né? Eu vejo aqui na lista de pessoas que estão conosco hoje, muitos amigos, muitas pessoas que nos acompanharam durante todo esse ano, Grace. Isso é muito gratificante. É, então, agradecer muito e torcer para que essa parceria continue, para que o FOSEP sempre consiga, de alguma forma, estar com vocês e atender as demandas que venham de vocês, que a gente continue junto, firme e forte em 2023, que seja um ano melhor do que tem sido esses últimos, né? Porque foi punk, foi barra esses últimos anos, né? Mas vai ser melhor em todos os sentidos, se Deus quiser. Então, um bom ano para vocês, um bom Natal, e a gente se encontra com certeza em março para atividades bem interessantes e quem sabe com boas notícias. E bom jogo daqui a pouco para todos nós. Tchau, Beijo. pessoal. Tchau.